Oi, pessoal. A minha apresentação é sobre controle de congestionamento nas redes IP atuais e eu vou fazer um apanhado geral de como esse controle de congestionamento é feito, como ele evoluiu, quais os diferentes algoritmos e protocolos existentes atualmente para realizá-lo, como eles são classificados. Então, começando pela definição do congestionamento em si, a gente pode definir congestionamento como um estado da rede onde toda demanda por recursos ela excede a capacidade da rede e isso leva à perda de pacotes ou retransmissão e afeta a performance da rede e o usuário percebe essa queda de performance na maneira de atrasos e, enfim, da diminuição da qualidade do serviço que se recebe. Então, para isso, existe o controle de congestionamento, que é um esforço da rede em adaptar sua performance para mudanças no tráfego, nessa carga. Então, ela se adapta da maneira mais rápida possível para que o usuário não perceba esse efeito do congestionamento acontecendo na rede. E esse tipo de algoritmo e controle de congestionamento, ele demanda rapidez tanto do usuário quanto dos nós intermediários, como os roteadores e do próprio servidor também, dos end hosts, né? Medidas rápidas e efetivas. Então, os algoritmos têm que ter essa rapidez na resposta para evitar, de fato, que esse congestionamento que se iniciou afete o usuário a ponto dele perceber que realmente houve uma queda na qualidade do serviço que ele está recebendo. Então, falando um pouco agora dos objetivos e métricas que um controle de congestionamento deve ter. Os objetivos são, primeiramente, otimizar a utilização de largura de banda, ou seja, quanto mais largura de banda ele utilizar do link, melhor. Alcançar fairness, que é basicamente dividir igualmente entre os usuários a capacidade do link, então atingir uma justiça na divisão dos recursos entre os usuários. Diminuir a amplitude das oscilações, ou seja, quanto menos oscilante for esse tráfego, significa que o algoritmo de controle de congestionamento é melhor tanto para a rede quanto para o usuário. Manter, sustentar uma resposta rápida. Então, da feita que o protocolo percebe que está ocorrendo um congestionamento, o mais rápido que ele responder para evitar aquele congestionamento, melhor. E, claro, ser compatível e coexistir de uma maneira justa com outros protocolos amplamente adotados e legados da rede. Então, indo agora para as métricas. Uma das métricas para avaliação de um protocolo de congestionamento é o tempo que ele leva para convergir, ou seja, o tempo que passou para ele sair da situação de perceber o congestionamento e iniciar a sua ação, até ele atingir o estado de equilíbrio novamente e evitar esse congestionamento. Outra métrica é a suavidade, ou smoothness, que basicamente avalia o tamanho das oscilações durante a redução, durante o congestionamento no algoritmo de controle de congestionamento. Então, se houverem muitas oscilações no throughput do usuário, isso é ruim para o protocolo ou para o algoritmo. O ideal é que ele seja o mais suave possível, para o usuário não perceber tanto, não ter tanto impacto dessa variação de tráfego. E a terceira métrica é a capacidade dele de responder, que ela é medida pelo número de round trip times, de passos, no caso, para atingir esse equilíbrio. Então, essa métrica parece muito com essa aqui, mas aparentemente elas são a mesma coisa, mas não são de fato iguais. A diferença entre elas é que essa velocidade de convergência ela é relacionada ao sistema como um todo.
E a responsiveness, que é a capacidade de resposta, ela é relacionada apenas a um único fluxo de tráfego. Ela é relacionada à capacidade desse único fluxo de se estabilizar. Métricas são relacionadas à capacidade do algoritmo ou do protocolo de ser justo, então dele alocar de maneira justa todos os recursos entre os diferentes fluxos no link, e a eficiência, que é a quantidade padrão que aquele protocolo algoritmo consegue atingir em cada round trip time, em cada passo, quando o sistema já está em equilíbrio. Pode parecer bobo, mas não é todo o controle de congestionamento que consegue realmente atingir um throughput alto, uma vazão considerável, ou utilizando o máximo toda a capacidade do link para aquele fluxo. Então, quanto mais throughput aquele algoritmo conseguir, melhor, mais eficiência ele tem. Isso considerando que o sistema está em equilíbrio, que ele não está gerando mais congestionamento. Então, falando um pouco agora da classificação desses algoritmos de controle de congestionamento, eles são classificados principalmente nos seguintes critérios. O primeiro critério é o tipo e o tamanho do feedback recebido pela rede. Então, uma das maneiras de classificar existe um tipo de resposta que os nós intermediários da rede dão para a rede ou para o algoritmo em relação ao quanto de congestionamento possui naquele link ou naquela rede. Então, a maneira como esse feedback é dado e o tamanho, a quantidade de informação, de sinalização, de overhead, é uma das maneiras de classificar os protocolos. A outra maneira é em relação a onde esse protocolo está localizado, o que ele modifica. Ele modifica a parte do nó que está enviando a informação apenas, ou no transmissor e no receptor, ou apenas no roteador, ou no transmissor, no receptor e no roteador. Então, outra maneira de classificar. Uma terceira maneira de classificar é no tipo de melhoria que aquele protocolo traz para a performance na rede. Então, ele é um protocolo voltado para redes com alta capacidade de largura de banda, com redes que possuem links de alta capacidade, com redes que possuem links que variam a sua taxa constantemente, por exemplo, redes móveis com links que, dependendo da localização do usuário, ele pode ter uma capacidade de vazão maior ou menor. Redes com links lossy, no sentido de que podem cair a qualquer momento, são links intermitentes. Ou em relação à justiça, então são protocolos que ficam mais focados em distribuir melhor o tráfego entre diferentes usuários, ou ainda em protocolos que priorizam fluxos curtos, então eles dão uma maior vantagem, uma maior prioridade para fluxos que não vão demandar muito tempo, não vão ocupar muito tempo o link. Então tem todas essas diferentes classes de protocolos em relação a melhorias na performance da rede. E ainda tem outra maneira de classificar, que é em relação ao critério de justiça que ele usa. Então, são protocolos que utilizam como critério de justiça, primeiro, conceituando o que é esse critério de justiça. Sumarizando, justiça é algo muito relativo, então tem muitas interpretações do que é justiça para um protocolo. Então, na literatura de Congestion Control, existem 3 tipos de critérios de justiça entre os protocolos. Um deles é esse max-min, o outro é a proportional fairness e o outro é o minimum potential delay. Então, nesses 3 casos, o primeiro tipo de critério para justiça em algoritmos de congestion control, esse max-min, ele é ele é um critério que divide, obviamente, a alocação dos recursos da rede igualmente entre todos os usuários. Mas a maneira como ele faz isso é de uma maneira incremental,
bem vagarosa, na verdade. Então ele vai, tanto ele é chamado de infinitesimal. Ele devagar vai aumentando o fluxo de cada usuário na rede e esse critério, essa justiça, ele é considerado como tendo atingido quando necessariamente para subir a taxa de um usuário implica na queda da taxa de outro usuário. Então, teoricamente, ele está atingindo o máximo de recursos da rede possível e dividindo o mais justo possível entre os usuários ativos naquela rede. Mas já adiantando uma desvantagem desse tipo de critério de justiça é que ele demora muito para convergir. Então, para chegar nesse nível de divisão, você acaba desperdiçando uma boa quantidade de largura de banda da rede durante o período inicial, que ele ainda está buscando essa divisão justa, porque ele vai incrementalmente, vagarosamente, em comparação com outros protocolos, aumentando essa divisão, aumentando a capacidade de cada flow, de cada fluxo individualmente. A matemática desse critério ela não é muito complexa, tem até um vídeo muito bom no YouTube do Georgia Tech, é só jogar Maximum Fairness, é o primeiro que aparece. Eu poderia tocar ele aqui agora, mas vai demandar muito tempo da apresentação, mas ele explica bem claramente como é que o protocolo calcula essa divisão igualitária entre os usuários. Então, outro critério de justiça considerado pelos protocolos de congestionamento é o Proportional Fairness. Ele basicamente se baseia alegando que é inútil você dividir igualmente as capacidades de um link entre todos os usuários, considerando o caso, por exemplo, de um link sem fio, que muitos usuários estão na borda, por exemplo, da célula e não conseguem acessar toda a capacidade que o link, se for dividido igualmente entre os usuários, pode prover para esse usuário. Então, nesse caso especificamente, o Max Min Fairness ele acaba subutilizando a capacidade da rede. Então, esse Proportional Fairness acaba fazendo um ajuste nessa situação porque ele calcula a fração justa para aquele usuário em relação ao quanto ele consegue atingir no seu máximo. Então, se o usuário está na borda da rede, ele consegue apenas 500 kbps, a porcentagem que ele vai atingir vai ser no máximo aquilo. Ele não vai, por exemplo, ser alocado, se o link for de 10 MB, não vai ser alocado 1 MB para ele, se são 10 usuários, se ele só consegue transmitir 500 kbps por causa da localização ruim que ele está. Então, esse é outro tipo de critério de justiça que pode ser considerado pelos protocolos de congestionamento. Então, o terceiro é o Minimum Potential Delay. Esse critério leva em consideração a duração de um fluxo. Por exemplo, você não precisa necessariamente estar aumentando o atraso em um fluxo para dividir muito justamente entre todos os fluxos, entre todos os usuários, se aquele fluxo já está próximo do seu fim, se ele é um fluxo curto, se ele não vai permanecer ali por muito tempo. Então, esse critério ele considera que fluxos curtos têm uma maior prioridade de ser atendidos na rede. Então, esse foi o último tipo de critério de justiça considerado pelos protocolos de congestionamento desse tipo de classificação. Outra maneira de classificar esses protocolos é em relação ao quanto a rede está ciente da existência desse protocolo nela. Então, uma das classes é a caixa preta, ou a black box, que é onde a rede não tem conhecimento nenhum do estado do congestionamento naqueles links. Ela só tem um feedback binário, uma resposta do tipo há congestionamento, não há congestionamento. Ele também é chamado de
controle de congestionamento cego, o Blind Congestion Control, e esse é a classificação do Additive Increase, Multiplicative Decrease, que é o algoritmo utilizado pelo TCP, onde a taxa é aumentada de maneira aditiva, mas no momento do congestionamento ela cai multiplicativamente, no caso ela reduz pela metade, quando é identificado esse congestionamento na rede. Mas a rede apenas tem uma sinalização de tipo, houve congestionamento ou não houve congestionamento. Continue aumentando a janela. É apenas essa informação que ela tem. A outra classe é a caixa cinza, ou gray box, que ela dispõe para a rede algumas medições para estimar o quanto de largura de banda ainda está disponível e nesse tipo de congestionamento é bom ter esse tipo de medidas, de indicativos, porque o fato de você apenas ter uma sinalização binária de há congestionamento, não há congestionamento, que no caso do AIMD é identificado pela perda de pacote. Então, por exemplo, se perder um pacote, aí não, reduz pela metade o tráfego na rede porque houve congestionamento. Mas nem sempre a perda de um pacote é devida ao fato do link estar congestionado. Podem ocorrer outros erros, outros problemas na rede que levam à perda do pacote. Então, através de measurements, de medições, a rede consegue entender melhor se está havendo congestionamento ou não. Mas ela é chamada de gray box porque ainda podem haver estimativas e medições erradas em relação à capacidade do link disponível. Então, a terceira classe é a green box, que é a caixa verde, que calcula explicitamente a função a ser alocada para aquele fluxo e melhorando então tanto a eficiência do protocolo quanto a justiça, como a capacidade é dividida entre os fluxos existentes, ou entre os usuários existentes. Ele também é chamado de controle assistido pela rede, porque a própria rede ajuda a realizar esse controle de congestionamento. Ela se comunica com a camada de transporte para calcular essa porção justa entre os fluxos de tráfego. E então, um exemplo de protocolo nesse estilo é o RED, que é o Random Early Detection Algorithm. Através desse protocolo, a rede descarta ativamente pacotes nos seus roteadores, ou então marca esses pacotes como um sinal iminente de congestionamento quando a fila do roteador, o buffer do roteador, excede um determinado threshold, um limite. Então, a própria rede, nos seus nós intermediários, seus roteadores, percebe o congestionamento acontecendo, não é mais end-to-end, não é mais realizado no usuário unicamente. Então, através dessa percepção, ela marca esses pacotes ou já começa descartando-os para sinalizar que o usuário o transmissor deve diminuir a taxa de envio de pacotes para evitar o congestionamento. Assim como o TCP, assim como o Additive Increase Multiplicative Decrease, que é utilizado no TCP, esse Random Early Detection Algorithm ele também já é bem antigo, ele é de 93. Se quiser mais informação de como é calculado, a maneira como ele descarta esses pacotes, tem essa referência. Mas dando mais algumas informações sobre os algoritmos de controle de congestionamento, além do RED, tem também outra maneira de descartar os pacotes de excesso numa rede, que é através desse algoritmo drop-tail. Esse algoritmo é de 2004, tem uma referência aqui falando mais sobre ele. Esse algoritmo ele identifica que o buffer, a fila do roteador está completa, já encheu, e então ele descarta os pacotes já
final da fila sempre. Então, é o protocolo mais simples e mais utilizado atualmente nas redes, na internet, etc. De apenas descartar os pacotes que chegaram por último na fila. Então, como vantagem, ele tem a simplicidade, a acurácia, a adaptabilidade, a característica descentralizada e heterogênea das redes. Mas como desvantagem, ele tem essa falta de senso de justiça e não tem nenhum tipo de proteção em relação a fluxos que não respondem a controle de congestionamento. Então, no caso de um algoritmo como esse, no caso de um fluxo TCP, você envia, você descarta os pacotes que chegaram por último na fila do roteador, e aí se o fluxo que enviou aqueles pacotes for um fluxo TCP, ele vai perceber que ele perdeu aqueles pacotes e vai dizer para o transmissor reduzir a taxa de envio de pacote, porque está havendo perda de pacote. Mas se ele for um UDP, por exemplo, não tem nenhum tipo de controle no transmissor. Então, ele vai continuar mandando na mesma taxa. E aí o que vai acontecer é, se no final da fila tiverem vários pacotes de diferentes fluxos e o Droptail algoritmo começar a descartar todos aqueles pacotes, os pacotes que forem de TCP a serem descartados, vão sinalizar para o transmissor e o transmissor vai reduzir o fluxo, mas os que forem descartados, que forem de fluxos UDP, não vão sinalizar nada. Então o UDP vai continuar mandando na mesma taxa, vai sobrecarregar o buffer do roteador e o TCP vai ficar starving, como eles falam, no sentido de que não vai ser atendido, vai ficar sem espaço para transmissão. Então esse é um dos maiores defeitos desse algoritmo. Apesar disso, ele é tão simples que ele ainda é o mais utilizado. E o RAD, que já foi falado, que é o Random Early Detection, ele aumenta essa fairness em relação ao algoritmo anterior, porque ele descarta os pacotes de maneira randômica. Então ele não descarta apenas no final da rede, no final da fila. Então ele faz um cálculo que é proporcional ao tamanho da fila do roteador. Então ele acaba afetando diferentes flows, fazendo eles reduzirem não apenas os últimos flows que deram o azar de enviar justamente no final da fila do roteador. Então, também tem o Choke Algorithm, que é de 2000. Ele também é um algoritmo simples, ele não necessita de armazenar nenhum tipo de estado na rede. Isso é bom porque não sobrecarrega a rede com informação adicional, com sinalização, etc. E também não demanda nenhum tipo de estrutura especial a ser criada na rede ou no pacote, etc. para existir, para ser executado. Mas quando o número de fluxos é grande, ele não atua muito bem. Ele acaba falhando quando o tráfego é consideravelmente grande em relação ao tamanho do buffer do roteador, por exemplo. Tem uma referência aqui em relação sobre esse algoritmo, mas basicamente, então, nesse algoritmo choke, ele define 2 thresholds na fila do buffer do roteador, e o mínimo e o máximo. Se o threshold, ao chegar um novo pacote, o tamanho da fila estiver abaixo desse threshold mínimo, ele admite esse novo pacote, ou seja, qualquer pacote que chegue nesse momento é admitido. Mas se já tiver ultrapassado esse threshold mínimo, o algoritmo faz um cálculo randômico na fila do roteador, descartando um pacote aleatório na fila, e em seguida faz uma outra checagem, que é se esse pacote que acabou de chegar, se esse novo pacote é do mesmo fluxo do pacote que foi descartado.
Se for do mesmo fluxo, ele descarta ambos os pacotes, ou seja, ele penaliza o fluxo que muito provavelmente é um fluxo UDP, é um fluxo que não está respondendo a nenhum tipo de controle de congestionamento, está mandando pacotes seguidos e não está reduzindo a taxa de transmissão. Então esse choke algoritmo ele penaliza non-responsive flows. Então, agora, se o pacote não for do mesmo fluxo que o pacote que foi descartado, ele faz outro cálculo, que é se o tamanho da fila estiver abaixo do limite máximo, ele admite aquele pacote. E se tiver passado o limite máximo, ele vai descartar o pacote de qualquer maneira. Então é basicamente esse sistema. O problema é que quando o número de fluxos é grande, como já foi falado, ele não responde muito bem, porque acredito que seja muito cálculo para ser realizado para cada fluxo, para cada pacote. Outro algoritmo é o Blue, que é baseado nesse AQM, que é Active Queue Management Algorithm, que também é o que foi utilizado no TCP. Ele rastreia a perda de pacote e a utilização do link. Então ele faz um histórico desses dois dados, ao invés de apenas avaliar a ocupação na fila do roteador. Então, o que ele faz? Ele avalia se a fila continuamente está descartando pacotes devido a esse buffer overflow. O algoritmo Bloom aumenta a taxa com que ele envia esse feedback indicando congestionamento, ou então aumenta a quantidade de pacotes que ele descarta, aprendendo de certa maneira a taxa correta com a qual ele deve indicar para a rede que está havendo congestionamento. Então, ele também tem uma versão que chama SFB, que é Stochastic Fair Blue Algorithms, que também faz um cálculo diferente para minimizar o impacto nos fluxos que são baseados em TCP, como eu já expliquei, que se ele continuar descartando pacotes que chegam apenas baseado na perda de pacote e na utilização do link, os fluxos TCP vão responder positivamente, reduzindo a taxa de envio, mas os UDP não. Então esse SFB, essa versão otimizada dele, tem uma funcionalidade que evita que isso aconteça. Outro algoritmo é o Random Exponential Marking Algorithm. Então, em linhas gerais, esse algoritmo tenta dissociar a indicação de congestionamento da indicação da performance em relação a como a perda, tamanho da fila ou atraso. No caso, por exemplo, de redes wireless, os pacotes não são perdidos não são apenas perdidos por causa de congestionamento do link, mas muito também por causa de erros de bit, por aspectos relacionados à característica sem fio dessas redes, como fading e interferência, e conexão intermitente, por causa de handovers passando de uma base station para outra, de uma torre para outra. Então, você associar sempre que perda de pacote é uma medida de indicativo de congestionamento e mandar isso de volta para o seu fluxo TCP vai fazer o TCP reduzir a taxa de tráfego quando, de repente, o usuário entrou de novo numa área da célula que está com uma capacidade do link alta boa, mas o TCP está limitando aquela taxa de envio porque ele foi avisado que o link estava topado. Então, esse algoritmo ele tenta dissociar esses dois conceitos para poder ser otimizado para redes wireless. E o próximo algoritmo é o Fair Queuing Algorithm, que é uma maneira mais justa de realizar o scheduling desses pacotes no roteador. De que maneira? No caso de um enfileiramento baseado em FIFO, First In, First Out, então o primeiro pacote a ser recebido seria o primeiro a ser enviado.
Nesse caso, por exemplo, esse flow número 2 toparia a dianteira do link, enquanto o flow número 1 e o flow número 3 seriam penalizados. Esses algoritmos baseados em fair queuing têm um senso de justiça melhor e utilizam esse round robin scheduler, por exemplo, onde ele aloca cada pacote por vez na fila do roteador, não variando entre fluxos e não apenas levando em consideração quem chegou primeiro. Então, tem esse tipo de algoritmo também. E o próximo é o Virtual Queue, que é um algoritmo que se baseia na utilização de uma fila virtual que tem usualmente uma capacidade menor do que a fila real do roteador. Então, quando ocorre uma perda de pacote nessa fila virtual, os pacotes já são marcados na fila real, indicando que há um congestionamento iminente. Vai começar a haver um congestionamento se não houver essa redução do fluxo. E eles permanecem assim marcados até que a fila virtual se esvazie novamente. Por último, tem a versão adaptativa desse Virtual Queue Algorithm, onde a e o tamanho do buffer de ambas as filas é a mesma e são atualizados de acordo com a chegada de cada pacote. Mais detalhes desse algoritmo tem nesse artigo, caso queiram se aprofundar mais. Ainda nesse algoritmo baseado em Fair Queuing, além do Round Robin, existem outras versões que melhoram ainda mais a questão da justiça entre os fluxos, porque, por exemplo, nesse caso, está levando em consideração apenas o número de pacotes, mas existem outras versões que levam em consideração o tamanho de cada pacote. Então, se o pacote do fluxo 2 for muito maior que o 1, o algoritmo vai levar isso em consideração e vai alocar cada 2 pacotes do fluxo 1, um pacote do fluxo 2 e por aí vai. Ele faz um cálculo baseado em bit mesmo, não em pacote, para poder distribuir melhor a capacidade do link entre os fluxos. Esse é o final da primeira parte dessa apresentação Bem, esse foi o final da primeira parte da prestação de controle de congestionamento. Em seguida, eu vou continuar falando de outras classificações dos algoritmos de controle de congestionamento, as categorizações dos protocolos, o estado da arte em redes IP e mais os outros aspectos desses algoritmos e protocolos. Bom, continuando então com a apresentação sobre Congestion Control, um dos conceitos que já foram mencionados várias vezes aqui é a capacidade de um fluxo não TCP afetar, piorar o throughput de um fluxo baseado no protocolo TCP. Então esse conceito ele é definido como TCP Friendliness, mais ou menos como um protocolo que tem amizade pelo TCP, ou um fluxo baseado em um outro protocolo, mas que respeita um fluxo baseado em TCP. Então, basicamente, quando acontece congestionamento, todos os fluxos baseados em TCP reduzem as taxas de transmissão deles para tentar aliviar esse congestionamento. E os fluxos que não são baseados em TCP, os fluxos baseados em UDP, por exemplo, que é a maioria dos fluxos de vídeo, streaming e áudio, etc., eles mantêm a taxa deles normalmente como se não estivesse havendo congestionamento nenhum, porque eles não têm nenhum tipo de mecanismo próprio deles para tentar reduzir essa taxa de transmissão. Então, o TCP fica prejudicado e é uma situação muito injusta, porque isso acaba priorizando todos os fluxos que não são baseados em TCP. E aí eles chamam isso de Starvation of TCP Traffic, que é basicamente todo o tráfego TCP morre de fome, no sentido de que não é atendido. Então, o conceito de TCP Friendly é quando um fluxo que não é TCP ainda assim não influencia o throughput de um fluxo baseado em TCP,
na verdade, ele pode influenciar, mas influencia naturalmente como outro fluxo baseado em TCP também influenciaria. Então, não há uma diferença pelo fato desse fluxo não ser baseado em TCP. Então, esse é um conceito que é amplamente mencionado várias vezes no artigo e é bom ter em mente. Então, para evitar essa starvation do tráfego TCP, uma das maneiras é manter uma fila, um algoritmo de gerenciamento de fila, sincronizando todos os fluxos existentes, tanto TCP quanto não TCP. Então, esse enfileiramento seria realizado por fila, uma fila para cada fluxo, para poder setar algum tipo de flag ou alguma sinalização que indique, olha, esse fluxo ele não é TCP, então esse pacote é de um fluxo que não é baseado em TCP, esse outro pacote é de um fluxo baseado em TCP. E não ter apenas uma fila com todos os pacotes sem discriminação nenhuma, porque aí o que vai acabar acontecendo é o transmissor TCP reduzir os pacotes dele e ser afetado sozinho. A categorização importante é a dos protocolos de Congestion Control. Antes a gente falou dos algoritmos. Então, em relação aos protocolos existentes, uma primeira classe é os protocolos de Congestion Control baseados em janelas, onde essas janelas são utilizadas no transmissor, no receptor, e essa janela ela vai sendo aumentada incrementalmente até ser identificado o congestionamento na rede. Então, o transmissor começa enviando um pacote, aí não houve nenhum tipo de sinalização de congestionamento na rede, então ele aumenta e envia 2 pacotes, depois ele envia 3 pacotes, depois 4 pacotes de uma vez, até que haja uma sinalização de congestionamento, e aí ele começa a reduzir o tamanho da janela, então envia só 2 pacotes ao invés de 4, porque geralmente esses algoritmos baseados em janela, eles têm um aumento linear, vai aumentando de 1 em 1, e uma redução, eles chamam de Additive Increase Multiplicative Decrease, AIMD. Então a redução, na hora de reduzir, cai pela metade logo o congestionamento, para o tamanho da janela para evitar o congestionamento mais rapidamente. Então, o TCP é um exemplo de um protocolo de controle de congestionamento baseado em janela. Outro tipo é o protocolo de controle de congestionamento baseado em taxa. Então, ele vai adaptando a taxa de transmissão dele de acordo com um feedback um outro algoritmo de feedback de retorno de resposta da rede que está incorporado nos roteadores, na arquitetura da rede como um todo. E esse protocolo indica esse congestionamento da rede quando ele existe e a taxa no transmissor e receptor é adaptada. A diferença para o outro, para o Window-Based, é que nesse caso não há um protocolo distribuído na rede, algo que indique esse congestionamento. A maneira como o TCP ou qualquer Window-Based Congestion Control percebe o congestionamento é que ele envia um pacote e aí ele não recebe uma confirmação de que aquele pacote foi recebido. Então ele percebe que houve uma perda de pacote e identifica aquilo como congestionamento e diminui o tamanho da janela dele. Esse aqui não. Esse aqui é outro algoritmo que identifica na rede mesmo o congestionamento. Não é instalado em um transmissor ou um receptor apenas. E a terceira opção é o Single Rate Congestion Control. Ele é um tipo de protocolo classificado como unicast, como um fluxo único de transmissão, onde a taxa de envio é adaptada apenas de acordo com o status do receptor, em contraste com o Multi-Rate Congestion Control, que basicamente divide essa taxa de transmissão em diferentes camadas, que é enviada para diferentes grupos, e aí é mais caracterizado como multicast, e o receptor se associa a diferentes grupos se ele
identificar que ele consegue receber mais dados. Então, para aumentar, por exemplo, a qualidade do vídeo dele, ele consegue recebendo mais taxa. Para receber mais taxa, ele se associa a vários grupos de transmissão que aquele protocolo está gerenciando. E agora falando um pouco mais sobre a localização desses protocolos na rede, que nesses casos eu mencionei sobre o protocolo ficar localizado apenas no transmissor e no receptor, ou então distribuído na rede. Esse é outro tipo de classificação que é conhecido como Source-Based ou Route-Based Congestion Control. Então, inicialmente, eles eram vistos como duas opções em paralelo, para serem utilizadas uma ou em paralelo não, uma em oposição à outra, no sentido de se você está usando já um protocolo de transmissão de controle de congestionamento que fica no transmissor ou no receptor, você não está usando um que fica distribuído na rede nos roteadores. Mas depois de alguns estudos foi identificado que uma melhor opção seria utilizar os dois casados. Então, basicamente, o problema do controle de congestionamento ele foi identificado como de uma natureza distribuída na rede, então ele requer uma solução tanto na camada de transporte, ou seja, nos end users, no usuário, no servidor e tal, quanto na camada de rede, que é distribuída entre os roteadores presentes na rede. Então, começou a haver um estudo conjunto do Source-Based e do Route-Based Congestion Control, e foi um dos artigos alegou que o Source-Based Congestion Control esse Source-Based Congestion Control pode ser utilizado conjuntamente com o Route-Based. Esse RDT é a taxa de transmissão, onde o Congestion Control distribuído na rede recebe a taxa de transmissão que está sendo enviada que está sendo controlada pelo Source-Based Congestion Control, e baseado nela ele dá um feedback dizendo aumenta ou reduz a taxa para que não haja congestionamento. Então, com isso foi percebido que utilizando os dois em conjunto gerava melhores resultados para a rede. Então, em suma, o Congestion Control deve ser um algoritmo distribuído para compartilhar os recursos da rede entre os usuários de maneira justa. Então, ele deve ter dois componentes, um algoritmo que fica localizado ou no transmissor, no receptor, no source, que ajusta dinamicamente a sua taxa de transmissão, pode ser através de uma janela, por exemplo, no caso do TCP, e um algoritmo localizado no link, na verdade nos roteadores, que atualiza e implicitamente ou explicitamente sinaliza para esse algoritmo localizado nos end hosts que o congestionamento está ocorrendo ou não. Então, esse algoritmo realiza essas medições para fazer essa sinalização. Atualmente na internet, o TCP ainda é responsável é o principal responsável na maioria das situações pelo Source Algorithm, e o Active Queue Management, o AQM, é o algoritmo normalmente localizado nos roteadores. Então, esses dois utilizados em conjunto são responsáveis por, se não me engano, 75% do tráfego na internet, ainda baseado neles. Então, ambas essas abordagens, Source e Route Based, são complementares, então não são exclusivas, e o AQM é utilizado juntamente com o TCP para melhorar a utilização da rede, para o TCP não ficar eternamente naquele slow start e demorando para aumentar o tamanho da janela e desperdiçando recursos, e com isso diminuir o atraso de enfileiramento e conseguir algum grau de justiça entre os usuários. Outra categorização do Congestion Control é em relação à maneira como ele evita ou se recupera de um congestionamento.
Então, ao evitar um congestionamento, ele é classificado como um protocolo open loop, onde ele sempre tenta manter a operação da rede próxima ao máximo, monitorando para que ela não ultrapasse esse máximo e ele tenha que se recuperar de um congestionamento que aconteça. Então, ele chama de congestion avoidance. E o closed loop é caracterizado pelos protocolos chamados de congestion recovery, onde eles vão aumentando a capacidade da transmissão, vão aumentando a taxa de transmissão até estourar a capacidade da rede e ocorrer um congestionamento. E daí eles se recuperam desse congestionamento, voltando no estado normal antes do congestionamento ocorrer. Então, nesse caso, na verdade, ele tem um feedback de fato da rede, e esse feedback pode ser implícito ou explícito, no sentido de que se ele for explícito, a rede tem que de fato mandar mensagens separadas indicando o nível de congestionamento. Mas se for considerado implícito, é no caso de a rede apenas realizar medições informando o atraso, a quantidade de ACs, a taxa de chegada de pacotes. Então, nesse caso de feedback implícito, esse algoritmo de congestion control closed loop, ele apenas deduz que está havendo congestionamento devido a essas medições. No caso do congestion avoidance, ele nem faz essas medições na rede, ele não tem nenhum feedback da rede, na verdade, ele só tem o conhecimento do que acontece localmente no node. Então, ele só percebe a capacidade de receber, processar pacotes, etc., dos links dos nós locais e a capacidade dos links também, mas ele não monitora nenhum tipo de estado da rede dinamicamente. Mais informações dessas duas classificações tem a referência desse artigo aqui, mas o caso é que ele alega também que esse tipo de congestionamento, ele ainda assim precisa de uma estratégia de recuperação para caso ocorra um congestionamento de fato. Porque pode haver, por exemplo, mudanças bruscas na rede, uma queda de um link, alguma coisa que cause congestionamento, ele não pode ficar eternamente em estado de congestionamento. Então, esse controle de congestionamento baseado em evitar que ele aconteça, ele também tem que ter algum tipo de sistema de recuperação. Então falando um pouco agora da nomenclatura dos esquemas de congestion control, eles, como já foi mencionado, são divididos entre open loop e closed loop, e eles têm na abordagem baseada no source, no usuário final, essas três maneiras de classificar. A primeira, então, falando um pouco agora da classificação dos protocolos existentes de congestion control, classificando primeiramente, como já mencionado, em open loop e closed loop, podemos categorizar entre as abordagens baseado no source, no usuário, nos end hosts, e baseado no roteador, no router based, que é o protocolo distribuído entre os nós da rede. Essa abordagem é reativa por natureza, ou seja, ela aguarda um congestionamento acontecer para poder reagir, e essa aqui é proativa por natureza, ou seja, ela não espera o congestionamento se instalar, ela vai ativamente tentando detectar se está próximo de acontecer um congestionamento e o evita, sempre que possível. Então, a primeira classificação existente foi essa baseada em perda. O primeiro protocolo desenvolvido para congestion control, ele era baseado em perda, e daí depois foi melhorado criando novos protocolos baseados também em atraso, que melhorou a relação entre a vazão e o senso de justiça. Porém, no caso esse aqui, ele tinha um problema
maior em relação à vazão. E daí esse problema foi, os protocolos aqui tornaram a eficiência do uso da largura de banda do link maior, então aumentou o throughput, mas eles ficaram muito agressivos e acabou piorando em relação àquele critério de TCP friendliness, no sentido de alguns flows ficarem em starvation. Daí foram criados protocolos com essa terceira classificação, que são chamados de híbrido, pois inclui as duas anteriores. Um pouco agora da abordagem baseada em algoritmos para roteadores. Ela é proativa por natureza e ela pode ser classificada tanto em como ela calcula essa probabilidade de marcar um pacote, qual o método que ela utiliza para marcar um pacote que está para indicar que está ocorrendo, que um congestionamento é provável, ou ela pode ser baseada na natureza da solução, por exemplo, baseada na experiência, em controle ou na otimização do controle de congestionamento. Então, basicamente aqui são as medidas que podem ser utilizadas para cálculo de como marcar esses pacotes. Então, existem as baseadas no tamanho da fila, na taxa de recebimento de pacote, a híbrida somando os dois e essa outra híbrida somando o tamanho da fila, a taxa de perda de pacote, o tamanho da fila e a taxa de perda de pacote. Então, todos esses, cada item desse aqui é um protocolo diferente, tem muitos baseados em TCP e foram muitos protocolos desenvolvidos ao longo dos anos. E, por incrível que pareça, nenhum até hoje é considerado o protocolo ideal. O que mais se aproxima é o TCP, mas no sentido de que ele foi o primeiro e ele está sendo adaptado até hoje por já ser utilizado, mas ele está longe de ser o protocolo ideal para a maior parte do tráfego atual na rede. Então, considerando isso, está havendo um esforço dos órgãos regulamentadores de tentar convergir para uma solução que seja melhor para a maioria dos casos. Então, no caso dos protocolos de controle de congestionamento baseados em source, os parâmetros mais importantes considerados por todos os protocolos desenvolvidos até hoje, os que mais aparecem nesses protocolos como relevantes, é o TCP Friendliness, que já foi falado anteriormente, a Fairness, essa é outra maneira de classificar essa capacidade dos fluxos de serem divididos de uma maneira justa. Então, ela é subdividida entre duas subclasses, entre dois subparâmetros, que é o intra-fairness, que é intra-protocolo, e o inter-fairness, que é entre protocolos diferentes. Então, o maior objetivo desse parâmetro de fairness, de justiça, é partilhar os recursos da rede de uma maneira justa, independente de protocolo. TCP Friendliness é apenas relacionado ao quanto um protocolo afeta ou não o throughput de protocolos de fluxos baseados em TCP. E o outro parâmetro é eficiência, o quanto esse protocolo consegue utilizar da largura de banda do link da maneira mais otimizada possível, mais rápida possível, não perde muito tempo incrementando o throughput ou reduzindo enfim, tem um uso da largura de banda do link bem próximo do ótimo, do ideal, a maior parte do tempo. E então, os parâmetros para as abordagens de controle de congestionamento baseadas em roteadores são perda de pacote, tamanho da fila e o atraso de fileiramento. Esses dois parâmetros, eles são
os parâmetros que mais afetam a qualidade do serviço de tráfego multimídia, que é justamente perda de pacote e atraso de enfileiramento. Porém, esse queue length ele é diretamente relacionado com a perda de pacote, porque quanto maior o tamanho da fila, maior a porcentagem a chance de perder pacote. Então, esses são os parâmetros geralmente mais levados em conta por todos esses algoritmos que são router-based, para ter um bom controle de congestionamento nas redes. E daí tem também os principais trade-offs entre os parâmetros listados. Basicamente, nenhum parâmetro consegue ser, basicamente nenhum protocolo consegue atender todos os parâmetros de maneira ótima. Alguns parâmetros meio que brigam entre si. Então, um exemplo disso é o TCP Friendliness e Scalability, que eu já mencionei anteriormente. Você pode ter um protocolo que possui essa funcionalidade de ser, essa característica de ser TCP friendly, porém ele dificilmente vai ser escalável porque ele tem que fazer aquele monitoramento de diversos fluxos, fluxo a fluxo. Daí para fazer um monitoramento nesse nível de detalhe para uma rede muito grande é muito difícil, é muito custoso. Então, é mais ou menos nesse sentido que os parâmetros começam a conflitar entre si e você tem que fazer uma escolha inteligente, considerando o caso específico da sua rede. Então, para todos esses protocolos evoluírem, o que aconteceu basicamente foi que desde a invenção do TCP, que é um protocolo de congestion avoidance, ele não era sozinho o suficiente para, não tinha capacidade suficiente para prover uma boa qualidade de serviço em qualquer circunstância, em qualquer tipo de rede. E isso demonstrou que tinha um limite do quanto você podia controlar apenas utilizando protocolos nas bordas da rede, source-based. Então, nesse caso do TCP, o controle de congestionamento é realizado principalmente nos end hosts, unicamente dos end hosts nos protocolos da camada de transporte. Porém, depois da popularização das aplicações de mídia, de multicast, streaming, etc., o TCP não foi mais utilizado para fazer congestion control porque ficava inviável para esse tipo de aplicação. E daí o que aconteceu foi que ia ficar muito difícil de apenas para esse tipo de aplicação se limitar a controle de congestionamento no usuário source-based. Então, o AETF, que é um órgão regulamentador dos protocolos e demais aspectos relacionados à internet, é a Internet Engineering Task Force. Então, ele começou a trabalhar no desenvolvimento de protocolos naquele AQM, de Active Queue Management, protocolos nos roteadores, protocolos router-based, para detectar esse controle de congestionamento. E daí esse órgão criou o ICCRG, que é um research group de controle de congestionamento na internet. E com a criação desse grupo, eles pretendiam fazer ter um consenso em relação aos protocolos de controle de congestionamento e pensar numa solução mais a longo prazo, ao invés de ficar sempre ajustando o TCP e criando mais de uma dúzia de variações dele. Então, nesse link aqui tem mais informações sobre esse grupo, mas basicamente eles estão ativos desde 2005, se eu não me engano. Daí eles demoraram um pouco para ficar efetivamente ativos. Eu não encontrei com facilidade uma informação assim de quando eles foram oficialmente tornados grupos, mas eles têm uma lista de e-mail que a primeira
primeiro registro que eu encontrei era de 2005 e, enfim, um dos participantes da lista, que sempre são pesquisadores e pessoas relacionadas à área de protocolo, de controle de funcionamento, de redes, etc., questionando sobre a atividade do grupo. E depois, em 2006, quase um ano depois, ainda haviam propostas de o que é que o grupo era responsável por fazer, como ele ia operar, etc. Então teve mais de um ano para começar a aquecer mesmo as atividades. E ainda houve uma troca de chair, né, de pessoa responsável por comandar as ações do grupo. Esse novo chair também levou mais uns meses para começar as atividades. Então, oficialmente não. Na prática, o grupo, no mínimo, de 2005 até junho de 2006, ficou bem lento no desenvolvimento de protocolos de congestion control. E daí houveram vários encontros ao longo desses anos, desde 2005 até o ano atual. E a proposta deles é se reunir por 4 vezes por ano, não, 2 a 3 vezes por ano, mais 2 dias em cada encontro, para ter essas discussões acerca do protocolo de controle de congestionamento do futuro, das aplicações que não são baseadas em TCP. Então, basicamente, uma das coisas que eles almejam é setar um framework para simulação, análise e experimentação dos protocolos, avaliar os diferentes mecanismos existentes em diferentes opções de topologia de redes também para avaliar essas soluções de controle de posicionamento. E daí, ao longo desses 10 anos ou mais de discussões e pesquisas, etc., ainda não está claro qual é a proposta melhor. Não se acredita que sequer existe uma proposta única para atender todos os tipos de rede, ou se existem uma série de ideias de diferentes origens para atender essa necessidade de controle de congestionamento nas redes. Então, basicamente, o trabalho desse grupo ainda está em andamento, e o que eles fazem, por exemplo, no último meeting, que foi dia 4 de abril de 2016 agora, houveram propostas de solução para esse efeito de buffer bloat, que eles chamam, que basicamente buffer bloat é um aumento no atraso, na latência e no jitter, que é a Packet Delay Variation, a variação de atraso entre pacotes, devido ao uso de buffers muito grandes. E daí isso impacta negativamente na rede, e alguns resultados foram apresentados por um dos membros do grupo dessa Universidade de Palermo. Eles demonstraram que com esse Palermo Receiver que eles desenvolveram, o tempo no delay para download de um arquivo, por exemplo, diminuiu bastante, uma melhoria de 54% em relação ao receptor anterior, e também um round trip time mais estável. No caso, quando o arquivo é muito grande, o round trip time estava subindo para quase meio segundo, e o deles se mantiveram em 100 milissegundos. O throughput acabou sendo um pouquinho prejudicado aqui, mas considerando que o delay teve uma melhora de mais de 50%, deve ser um drawback tolerável, uma desvantagem. Então, é esse tipo de resultado e proposta que eles discutem nessas reuniões. Então, esse 95 aqui, que aparece aqui embaixo, não é referente ao ano, é porque o número do encontro é 95. Então, é o identificador desse encontro. Mas isso é de abril de 2016, desse mês agora. Então, são esse tipo de discussões que o grupo faz e tenta desenvolver novas opções para controle de congestionamento que sejam mais amplamente aceitas.
Para encerrando a apresentação, vou falar um pouco agora do estado da arte dos protocolos para controle de congestionamento que vão além do mero TCP. Então, como o IETF aparentemente vai muito lento no sentido de definir de fato um protocolo melhor para streaming multimídia, enfim, para os serviços da internet como um todo, alguns protocolos foram desenvolvidos já para começarem a ser testados para substituir o TCP. Antes disso, foi melhorado ainda mais uma vez o TCP com a sua versão multipath. O multipath TCP, ele basicamente aninha várias conexões TCP dentro de um só socket na camada de transporte, e através disso ele consegue, por exemplo, paralelizar conexões. É ele que permite você utilizar no smartphone, por exemplo, a Wi-Fi junto com a 3G ou com a 4G e somar a taxa que você consegue nas duas para melhorar a sua qualidade de serviço na sua aplicação no celular. Então, além do Multipath TCP, a Apple e os criadores do BitTorrent desenvolveram esse LED-BAT, que é o Low Extra Delay Background Transport. É um protocolo que é utilizado pela Apple para atualização de software, e o BitTorrent também faz uso dele para melhorar o compartilhamento de torrents e arquivos pela internet. Mas o principal é o da Google, é claro, o QUIC. Ele é um protocolo que já vem sendo desenvolvido tem algum tempo pela Google, já está sendo usado em alguns serviços da Google. Então, ele, antes de desenvolver o QUIC, a Google desenvolveu esse protocolo SPID. Essa sigla não é acrônimo, não é uma definição igual ao QUIC, que é Quick UDP Internet Connections. Esse protocolo ele foi desenvolvido primeiro pela Google e depois foi adotado pelo IETF, com algumas modificações, desenvolvendo o HTTP2. A Microsoft fez também um outro protocolo que também foi quase adotado pelo IETF no lugar do SPID, mas no final a Google venceu e a Microsoft está usando o HTTP2 baseado no SPID também. Então, basicamente, depois do SPID, o HTTP2 acabou sobrescrevendo, digamos assim, o SPID. A Google está descontinuando ele agora no início de 2016. Ainda tem vários serviços da Google que estão usando o SPID, até a versão 3, se eu não me engano. Vou mostrar um pouco aqui. Mas ela já anunciou que nesses primeiros meses de 2016 ainda ela vai descontinuar e ficar usando só o HTTP2, porque não faz sentido permanecer ele, sendo que ele foi a base desse aqui que é mais evoluído. Então, esse HTTP2 ele é um protocolo de camada de aplicação, ele não ele roda em cima do TCP, que é transporte, mas por rodar em cima do TCP, ele não a Google ainda achou necessário fazer uma outra abordagem, que é esse QUIC, um outro protocolo otimizado para UDP, visando aplicações multimídia. Então, a vantagem do QUIC é que ele não precisa de tanta troca de mensagens e esse delay aumentado aqui entre o usuário e o servidor no início da conexão para poder estabelecer a conexão. Tem um documento grande explicando todo o funcionamento do QUIC. A Google disponibilizou. Eles explicam toda a troca de mensagens, como ocorre, então ele aparentemente está mais open source. E aí dá para se aprofundar mais nele, mas ele olha, mencionando o buffer bloat, que eu mencionei anteriormente na apresentação. Mas enfim, ele não tem uma figura, ele não é muito didático, ele é mais para quem realmente quer implementar o protocolo em si. Daí, esse é o navegador Google Chrome, ele tem uma extensão que te indica se você está usando o QUIC, o SPID no caso, também, o HTTP2 e tal.
ou não. Basicamente, o Google, quando começou a lançar o protocolo Quick e o Speed, ele implantou na versão de desenvolvedor do Google Chrome para teste. Então, as pessoas foram já usando na rede real mesmo esses protocolos para testar sua funcionalidade mesmo, para fazer melhorias, etc. Então, hoje em dia, nas versões mais recentes do Chrome, a maioria dos serviços da Google, como o próprio Gmail, o próprio Search do Google, o Google Busca, está usando o Quick, o Gmail está usando o Quick, obviamente. O Tecnoblog, por exemplo, está usando HTTP2. A maioria dos sites assim, voltados para tecnologia estão usando. O site do FPA ainda não está. As vantagens desse HTTP2, por exemplo, tem um demo da Akamai, que é uma empresa de Content Distribution Networks, e ela está usando o HTTP2 e faz a maior propaganda dele como uma melhoria no acesso do tráfego dos seus servidores. Então, se você rodar de novo o demo, dá para ver que o HTTP é bem mais lento do que quase a metade do que o HTTP2, e obviamente o site está usando e o próprio navegador tem um HTTP2 habilitado. Se você tentar abrir com o Safari, por exemplo, só a versão mais recente do Safari possui HTTP2, em versões um pouco mais antigas ainda não. E o Firefox já tem, o Internet Explorer versão 11 já tem também. Mas enfim, em defesa do FPA, o site da USP também não tem o HTTP2 habilitado, e eu fui testando vários, o próprio site da NASA também não tem. Então ele é um protocolo que ainda está sendo adotado de maneira mais incremental mesmo pelos sites. O Google está fazendo esse esforço, mas não é todo mundo que já adotou. Obviamente as redes sociais já estão utilizando o HTTP2, Twitter também tá. O Periscope ainda não. Eu até acreditei que deveria estar por ser um aplicativo para streaming de vídeo, mas enfim. O YouTube, obviamente, está utilizando HTTP2 já também. O Instagram também. Sites de notícia como o YouTube está utilizando já o Quick. Sites de notícia como BBC, News, etc., ainda não estão usando HTTP2. Mas eu acredito que em breve os grandes portais vão adotar, assim como no início, como eu mostrei, o Tecnoblog já adotou por ser um blog de tecnologia voltado mais para isso. Então, com esse demo eu encerro essa apresentação. Espero que tenha sido proveitosa e até as próximas.